Araújo, da bancada do PCdoB, Marli Frank, da bancada do PT e William Heinen, da bancada do MDB, para encaminhamento de ofício ao secretário de Planejamento, Finanças, Educação e Cultura, solicitando uma reunião nessa Casa Legislativa. Votação aprovada. Distribuição das matérias aos relatores das comissões permanentes. O vereador Jair Lucatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, designou o vereador William Heinen como relator para o projeto de lei número 28/20 e o vereador Edivan Baro como relator para o projeto de lei legislativa número 5/20 e o vereador Ido Roden, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, designou-se como relator para o projeto de lei 05/20 e a vereadora Marli Frank para o projeto de lei número 28/20. Os trabalhos foram presididos pelo presidente, vereador Flávio Abisreuter, e secretariado pelo vereador Ido Roden, do qual determinei que fosse lavrado a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente. Flávio Abisreuter, presidente, e Ido Roden, secretário. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do expediente, correspondências recebidas, requerimentos, projeto de lei número 29/20. Projeto de lei número 29/20, de 14 de maio de 2020, exposição de motivo do mesmo. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar um fiscal tributário para atuação junto à Secretaria Municipal de Finanças. Justifica-se tal solicitação tendo em vista o aumento da demanda desses fiscais, especialmente na realização de ações ao cumprimento das medidas estabelecidas para a prevenção da propagação do Covid-19 junto aos estabelecimentos comerciais. Em complemento a isso, há que se ressaltar o pedido de demissão sem justa causa do fiscal tributário anterior. Segundo determina o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, as contratações emergenciais devem ser autorizadas por lei municipal específica, que justifique o interesse público e precedidas de processo seletivo simplificado. Referidas leis, caso haja necessidade, podem ser prorrogadas uma única vez, pelo período igual ao da contratação inicial. Diante dessa conjuntura, contamos com a colaboração desta colenda Casa Legislativa para aprovação desse importante projeto de lei. Atenciosamente, José Carlos Anzilheiro Amaral, prefeito municipal de Três Passos. E o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. Marli Frank, vereadora da bancada do PT, abaixo firmado, vem à presença de Vossa Excelência requerer licença por doença conforme atestado médico em anexo, com base no artigo 20, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, do dia 11 de maio de 2020. Nesses termos, pede deferimento, Três Passos, 12 de maio de 2020, vereadora Marli Frank. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Três Passos, vereador Flávio Abisreuter, Marli Frank, vereadora da bancada do PT. Abaixo firmado, venho à vossa presença solicitar a vossa excelência requerer licença para tratar de assuntos de interesse particular sem remuneração no período de 13 de maio de 2020 a 11 de junho de 2020, com base no artigo 2º, inciso 2º, artigo 20º do inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal.
Nesses termos, pede deferimento. Três Passos, 20 de maio de 2020, Marli Frank, vereadora da bancada do PT. Ofício número 80/2020, Três Passos, 3 de maio de 2020, senhor vereador. Para os efeitos do artigo 18º, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco Vossa Senhoria para, na condição de suplente, assumir a cadeira pertencente à coligação PT-PC-PCdoB nesta Casa Legislativa, no período de 13 de maio de 2020 a 11 de junho de 2020, em função de que a vereadora titular Marli Frank, da bancada do PT, requereu licença para tratar de assuntos de interesse particular, sem remuneração. Atenciosas saudações, Flávio Abisroit, presidente da Casa, recebido pelo vereador acima citado em 13 de maio de 2020. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, secretário vereador Ido Roden, pela leitura. Passamos agora para a ordem do dia. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heinck e Edivan Barum, cujo relator é o vereador William, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Roden, Marli Frank e Arley Tomazoni, cujo relator é o vereador Vinícius, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 28/20, que autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa dos bens móveis, inservíveis, obsoletos ou antieconômicos. Coloco em discussão o projeto de lei número 28/20. Vereador Vinícius. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, à comunidade que nos acompanha e também aos servidores da casa. Rapidamente, eu fui o relator desse projeto 28/20. Discutimos na sessão das comissões, agora na última quinta-feira, onde é feito o debate tanto da constitucionalidade, ou seja, o aspecto jurídico, como também a questão orçamentária, e o projeto então estava com tudo ok para ser votado hoje. Apenas para explicar para a comunidade, trata-se da alienação, ou seja, o município vai vender uma série de itens, equipamentos que são de sua propriedade, tais como uma retroescavadeira que tem um valor mínimo de R$70 mil, 3 veículos Chevrolet Spin, cada um com um valor mínimo de R$20 mil, um ônibus ano 2002, valor mínimo de R$20 mil, uma ambulância Fiat Ducato, valor mínimo de R$30 mil, entre outros itens menores como pneus, móveis em geral, mesas e cadeiras escolares, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores que foram desativados, já uma série de itens que não tem mais utilidade então para o poder público e que serão feita então a alienação para que o município possa, a partir da arrecadação de recursos, poder repor com outros itens, equipamentos ou veículos mais novos e que sejam úteis para a municipalidade. Apenas para detalhar isso para a comunidade, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Coloco em votação o projeto de lei número 28/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, William Heinck e Edivan Barum, cujo relator é o vereador Edivan, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Ido Roden, Marli Frank e Arley Tomazoni, cujo relator é o vereador Ido, emitem parecer favorável ao projeto de lei legislativa número 05/20, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a proceder na contratação emergencial de servente. Vereador Ido. Senhor presidente, senhores vereadores que nos ouvem e que nos assistem, apenas dizer de que a Câmara havia uma funcionária
no exercício da função, que foi selecionada numa seleção feita e que estava no exercício do cargo, porém, como ela se demitiu em função de outro trabalho, abriu-se então uma vaga que será preenchida por uma pessoa que também fez a seleção naquela oportunidade e que na sequência deverá ser chamada conforme legislação pertinente e conforme a autorização desse Poder Legislativo a que se proceda nessa contratação emergencial, que será da carga horária dos contratos de 20 horas semanais. A remuneração do profissional, serve de que se trata essa lei, será de R$ 603,27. Desta forma, senhor presidente, é que a relatoria coloca à disposição da mesa para votação. Obrigado, vereador Ido. Vereador Edivan. Senhor presidente, eu também sou relator desse projeto e as minhas palavras são as mesmas palavras do Ido, né? Não tem muita diferença. Seria essas as minhas colocações diante das discussões que tivemos aqui nas comissões. Então seriam as mesmas palavras, né? Então, para deixar mais claro, colega vereador Ido, que a seletiva daquela vez passada, ela está valendo para esse mesmo projeto. Então nós estamos criando uma nova lei para que seja readmitida, então, né? Como deu essa vacância, então que seja readmitida, ou seja chamada, então, a próxima suplente nessa seletiva que foi feita naquela época. Então seria mais ou menos isso. Muito obrigado, vereador Edivan. Não havendo mais orador, coloco em votação o projeto de lei legislativa número 05/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Passamos agora para a distribuição às comissões permanentes dos projetos de leis lidos na reunião de hoje. Solicito ao vereador Jair Locatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, CCR, e o vereador Ido Rodin, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, COF, para que designem os relatores que analisarão as matérias, elaborarão seus relatórios e proferirão seus votos até a próxima reunião ordinária ou extraordinária das comissões permanentes. Projeto de lei número 29/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR, indica. Vereador Edivan. Vereador Edivan. Vereador Ido Rodin, presidente da COF, indica. Para a relatoria, indica o vereador Arley Tomazoni. Vereador Arley. Muito bem, colegas vereadores, nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental. Boa noite a todos.